Pai do Senhor querido, estamos mais uma vez juntos para fazer alguns comentários sobre os capítulos da Bíblia que lemos durante esta semana. É muito bom estarmos juntos. Vamos falar sobre o finalzinho do livro de Levítico e o início do livro de Números, quando o povo de Israel estava sentado aos pés do Monte Sinai. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Vamos nos lembrar do que está acontecendo. O povo de Israel está assentado aos pés do Monte Sinai. Eles levaram um ano do Egito até o Sinai e ali ficam esperando o Senhor estipular as leis, determinar a direção. Na verdade, nós falamos que é um local onde o povo de Israel se torna a nação de Israel, porque uma nação precisa ter leis, e o Senhor enviou os 10 mandamentos e todas as demais leis. Uma nação precisa ter governo, exatamente neste local onde Moisés começa a orientar, começa a determinar as coisas. Você vai ver que o Senhor determina ali homens para estarem julgando as causas, e depois também o Senhor levanta 70 anciãos para ajudarem no conselho, ajudarem Moisés a governar o povo de Israel. Então o povo precisa de leis, o povo precisa de governo, e o povo precisa de uma estrutura de religião, uma estrutura espiritual para que possa se tornar uma nação. E ali o Senhor estabelece a construção do tabernáculo com todos os detalhes. Ali o Senhor separa os sacerdotes. Este ano foi um ano de preparação para que o povo de Israel pudesse caminhar durante 40 anos e chegar até Canaã. Lembre-se que esses 40 anos poderiam ter sido 40 dias, no máximo 40 meses ou alguma coisa assim, mas o Senhor permitiu que eles passassem 40 anos caminhando pelo deserto, porque era necessário transformar um povo de escravos, transformar famílias que estavam ali escravizadas e aprisionadas no Egito durante 430 anos, e colocar sobre eles uma direção, colocar sobre eles a sua presença, organizar para que ao chegarem em Canaã, na sua terra, eles já tivessem toda a sua estrutura organizada. E este tempo de um ano foi exatamente para que o Senhor pudesse assim fazer. Já falamos sobre os 10 mandamentos e as demais leis que o Senhor instituiu. Na verdade, ele dá os 10 mandamentos, depois ele vai detalhar cada um desses mandamentos, explicando como cada um deve ser feito. Mas eu quero destacar algumas coisas que acontecem nesse tempo final do livro de Levítico e o início do livro de Números. O Senhor estabelece festas solenes. Na verdade, o povo de Israel tem 7 grandes festas, mas nesse momento o Senhor estabelece algumas como as principais. A primeira coisa que o Senhor estabelece é o sábado, o dia separado para que o povo todo pudesse parar de trabalhar e se dedicar ao Senhor. Não era só um dia de descanso, ficar à toa sem ter o que fazer, não. Era um dia de presença do Senhor. E este era o 7º dia da semana. Já havia sido estabelecido desde logo a saída do povo de Israel do Egito, e agora o Senhor fortalece esse mandamento. Por mais de uma vez, nesse trecho da Bíblia, o Senhor fortalece o sábado. E ele também fortalece a Páscoa. A Páscoa foi instituída antes da saída do povo de Israel do Egito. Você sabe que na 10ª praga, o Senhor estabeleceu ali a Páscoa, quando um cordeiro era morto, o seu sangue foi passado ali nos umbrais da porta, e ali foi instituída a Páscoa. A Páscoa é a festa que lembra a libertação do povo do Egito. Um ano depois, quando eles estão ali no Sinai, quando o tabernáculo já é construído, quando os sacerdotes já instituídos, então pela primeira vez eles comemoram a Páscoa. Na verdade, essa foi a segunda Páscoa. A primeira eles comemoraram lá no Egito, e essa foi a primeira Páscoa que eles comemoram durante a caminhada, aos pés do Monte Sinai. Então a primeira festa solene foi o sábado, que é uma festa semanal, e a festa solene também da Páscoa, que é comemorada uma vez por ano. 50 dias depois da Páscoa, uma nova festa é estabelecida, a festa do Pentecostes, ou a festa das primícias. Nesse momento o povo não está plantando e colhendo, mas o Senhor já os prepara para quando estiverem em Canaã, onde eles estarão colhendo e plantando e colhendo. Então a Páscoa representa exatamente o início do plantio, quando a semente é lançada.
E a semente, para que ela possa gerar vida, ela tem que morrer. Por isso aponta para Jesus, que morreu para nos trazer vida e vida e abundância. 50 dias depois, quando as primeiras colheitas já estão acontecendo, é chamada a festa das primícias e fazendo parte do Pentecostes. Penta de 50, né? 50 dias após a Páscoa, então, as primeiras colheitas, o primeiro material que é colhido, não só da colheita, mas também dos animais, são oferecidos ao Senhor como primícias. A primeira parte, a parte mais importante, é oferecida ao Senhor. A festa dos 50 dias, a festa do Pentecostes. Também é estabelecido o dia da expiação. O dia da expiação é hoje chamado de Yom Kippur, o único dia onde o sumo sacerdote, somente ele, uma vez por ano, podia entrar ali no Santo dos Santos, e ali então ele fazia expiação pelos seus pecados em primeiro lugar, e depois pelos pecados de todo o povo. Falamos já sobre isso. É o dia da expiação, o dia do Yom Kippur. E ao final do ano, ou seja, quando então toda a colheita já havia sido tomada, todos os frutos já haviam sido colhidos, então veio a festa de tabernáculos. O tabernáculo exatamente é uma festa agradecendo o Senhor, louvando o Senhor pelas bênçãos recebidas durante a colheita, durante o ano. É no início, finalzinho da primavera, início do inverno, quando não vai mais poder plantar, quando não vai mais se poder cuidar, porque o inverno vem a neve, vem o frio. Então as últimas colheitas, e no local onde eles colheram, no campo, eles fazem tabernáculos, fazem tendas, e ali eles louvam o Senhor e agradecem pelas bênçãos recebidas neste ano. Na verdade, essa festa é estabelecida aqui, mas ela tem o seu significado mais importante quando eles estão lá em Canaã, porque eles, nesses dias de tabernáculo, eles faziam tendas para se lembrar do tempo do deserto, para se lembrar o tempo onde eles passaram ali morando em tabernáculos, morando em tendas. Essas festas solenes são estabelecidas pelo Senhor antes. O interessante é que muitas das leis falavam de coisas que ainda não estavam acontecendo. Falavam sobre posse, se alguém tomar a terra do outro, a casa que estiver com lepra, e o boi, o animal que fosse roubado do pasto do outro. São coisas que não estavam acontecendo ali no deserto, porque eles não tinham casa, eles não tinham terra, mas o Senhor já estava trazendo os princípios, o Senhor já estava preparando o povo de Israel para quando chegasse em Canaã, já tivesse a lei no seu coração, já estivessem preparados e moldados. Nesse momento, no final do primeiro ano, o tabernáculo já estava construído. Moisés levantou ofertas, estabeleceu construtores que fizeram o tabernáculo. Era uma grande tenda que ficava no meio do acampamento. Este acampamento estava muito bem organizado, não era cada um fazia tenda onde queria, não era assim. O Senhor organizou o acampamento por tribos, e essas tribos eram organizadas de acordo com a sua mãe, porque esse povo de Israel, eles vieram de 4 mulheres, Raquel, Lia, Zilpa e Bila, que eram as 2 servas de Raquel e Lia. E eles tiveram seus filhos. E se você observar, então, você pode ver isso lá no comentário do Desafio Bíblico, tem até o gráfico para você ver. Você vai observar que as tribos se assentavam de acordo com a sua maternidade. A tribo de Levi, ela ficava assentada ao redor do tabernáculo. O tabernáculo ficava no meio, a tribo de Levi se assentava ao redor do tabernáculo e pelo lado externo do acampamento ficavam as 12 tribos assentadas de acordo com a filiação, ou seja, de acordo com a sua mãe. Ao redor do tabernáculo ficavam as tendas dos filhos de Levi, Merari, Coate e Gerson. Eram chamados Meraritas, Coatitas e Gersonitas. Moisés e Arão eram da família de Coate. Então os coatitas tiveram uma atuação especial. E aqui nos leva a ver aquele momento onde o Senhor estabelece funções para cada um dos levitas. Alguns desmontavam a tenda, outros carregavam os objetos comuns, outros carregavam os objetos sagrados. Cada um tinha sua função muito específica. Agora uma coisa era importante, somente os sacerdotes, somente os filhos de Arão, sacerdotes e sumos sacerdotes, é que podiam tocar nas coisas consagradas, nos objetos, nos móveis que estavam ali no lugar santo e no santo dos santos. Quando chegava o momento
do acampamento ser desfeito para seguir em viagem, quando o tabernáculo também seria desmontado, o sacerdote, o sumo sacerdote, pegavam os objetos sagrados, cobriam com um pano de estofo azul, e aí os coatitas carregavam esses objetos, tinham os varais para carregar, carregavam no ombro. Mas somente o sumo sacerdote, os sacerdotes, podiam tocar e ver esses objetos de culto, né? Os objetos santos. E somente os coatitas poderiam carregar esses objetos. Isso é muito importante porque mais adiante nós vamos ver um episódio quando Uzá tentou tocar na arca que estava sendo carregada em cima de carros de boi e morreu. E Davi ficou sem saber o que estava acontecendo, manda parar a arca e depois ele retoma essa caminhada, porque a lei dizia que a arca tinha que ser carregada nos ombros dos levitas. E somente os sacerdotes, o sumo sacerdote, podiam tocar. Ele ali desobedeceu a lei, por isso ele morreu. Mas vamos voltar lá para o deserto. O tabernáculo então ficava no centro do acampamento. Quando a nuvem se levantava e começava a caminhar, eles sabiam que tinha que ir levantar o acampamento e seguir a caminhada. Então todos desfaziam as suas tendas, os sacerdotes e o sumo sacerdote cobriam os objetos de culto com um pano azul, e então os coatitas pegavam esses objetos, botavam nos ombros, e os gersonitas e os meraritas desmontavam o tabernáculo e carregavam o tabernáculo. Somente os levitas podiam tocar, ou melhor, carregar, desmontar e montar. Era uma função deles. Para isso eles não tinham outra atividade. Para isso eles não tinham uma terra. Eles eram sustentados pelas ofertas de todo o povo. As primícias iam para eles. As ofertas iam para o templo e as primícias iam para a família dos sacerdotes, porque a função deles era cuidar do tabernáculo e das coisas santas. Nessa confecção do tabernáculo, o Senhor estabeleceu todos os detalhes, inclusive a receita do azeite e a receita do pão. Os pães que ficavam ali no lugar santo, do lado direito, na mesa, onde os pães da proposição estavam, e o azeite que era usado para manter as lâmpadas do candelabro acesa. Há uma receita específica, porque cada elemento daquele tem um significado profético e não é igual a outras. Esse óleo só podia ser usado para isso, não podia ser usado para mais. E somente o sumo sacerdote Arão e depois os seus sucessores é que podiam acender aquelas lâmpadas. Uma vez acesas, elas não se apagavam mais, porque o fogo era constante, era contínuo, era perpétuo, e somente o sumo sacerdote cuidava disso. Tanto o azeite quanto o pão foram especificados claramente as suas receitas para o Senhor. Agora, algo interessante que o Senhor estabeleceu ao final da semana, no 7º dia, um dia de descanso. Esse dia de descanso era para as pessoas. As pessoas descansavam, as pessoas adoravam o Senhor, as pessoas não faziam nenhuma obra, mas havia o descanso da terra também. No 7º ano, a terra deveria descansar, era o ano do descanso. Ou seja, 6 anos se plantava, colhia, cuidava de todas as coisas, mas no 7º ano era o ano do descanso. E neste ano ninguém plantava. Você vai pensar, mas então comiam o quê? O Senhor diz que este ano a terra vai produzir o suficiente para sustentar a toda a população, sem que ninguém precisasse plantar, arar a terra. A única coisa que podia era colher para comer. Então o 7º dia é o descanso da pessoa, das pessoas. O 7º ano era o descanso da terra, quando a terra então tinha que descansar. Mas o Senhor avançou um pouco mais. A cada grupo de 7 anos tinha o ano do descanso, mas a cada 7 grupos de 7, que a Bíblia chama de semana de anos, ou seja, 7 vezes 7, 49, no 50º ano vinha o ano do jubileu. Este ano era muito especial, ou seja, a cada 50 anos, não era só as pessoas que paravam, não era só a terra que parava, mas parava tudo. Neste ano, a adoração era contínua e coisas aconteciam de uma forma tremenda. Por quê? Se você vendesse uma terra, a terra que era sua, da sua família, por uma necessidade, você teve que vender para obter dinheiro até para comer, chegava neste ano, a terra era devolvida para a família. Mas os escravos que por acaso existissem, se por acaso tivessem sido escravizados nesse tempo, eles eram alforreados. Era o ano
da alforria, era o ano do jubileu, onde todos são libertos, todas as dívidas são pagas, todos os bens voltam para os seus donos verdadeiros. Jesus é o nosso jubileu. Quando nós encontramos Jesus, nós somos alforriados, nós somos abençoados, nós somos perdoados. A nossa dívida, especialmente a dívida do pecado, ela é perdoada de uma vez por todas. E a palavra de Deus diz que quando encontramos Jesus, todos os nossos pecados são apagados, todas as nossas dívidas. Tudo aquilo que o inimigo roubou é devolvido. E nós estamos em 2022, num ano de jubileu. Para a nação brasileira em especial, é algo tremendo, porque nós estamos fazendo este ano, vamos fazer dia 7 de setembro de 2022, 200 anos de república, ou seja, 200 anos de nação independente brasileira. Estamos no 4º jubileu. Por isso cremos que este ano, 2022, começou 7 de setembro de 21, vai até 7 de setembro de 22, ou seja, esse do 100º ano, é o 4º jubileu do Brasil. Cremos que o Senhor vai fazer muita coisa na nação brasileira e como igreja estamos orando para que o Brasil seja liberto de toda opressão, de toda mentira, de todo engano. Precisamos de libertação, não é libertação de cadeia pública ou algemas, mas libertação de pressões, de mentiras. Por isso, cremos que este ano Deus vai fazer muitas coisas. Deus vai mudar essa nação. Esteja orando por isso. Esteja orando para que o Senhor possa fazer coisas tremendas e milagres, em nome de Jesus. Uma coisa que eu quero comentar também é que foi estabelecido a lei do nazireado. O que é a lei do nazireado? Ou seja, aquele que faz um voto diante do Senhor e se torna nazireu. Esta é a lei do nazireado. O nazireu fazia um voto diante do Senhor, onde ele decidia, não vou cortar cabelo, não vou tomar bebida forte, não vou tocar em mulheres, uma série de coisas que são determinadas, ou seja, uma separação para o Senhor. O nazireu podia fazer um voto perpétuo, ou seja, vitalício, enquanto ele vivesse, ou podia fazer um voto por um tempo. Nós vemos que Paulo fez voto de nazireu antes de voltar para Jerusalém, depois da sua 3ª viagem missionária. Ele fez um voto, porque ele sabia que ele estava para enfrentar. Mas nós conhecemos na Bíblia homens que foram nazireus, né? Como Sansão. Sansão foi consagrado ao Senhor desde o seu ventre. A sua mãe e seu pai o consagraram como nazireu. Então dizem que o poder, a força de Sansão estava no cabelo. Não era isso. É porque com o voto de nazireado ele não poderia cortar o cabelo. E o não cortar o cabelo era uma obediência ao Senhor. E o Senhor deu a ele poderes especiais, força especial, por causa do voto de nazireu. Mas quando ele quebrou o voto, tomou bebida forte, se contaminou com prostitutas, cortou o cabelo, então toda a promessa, toda a unção do Senhor que estava sobre ele foi tirada. E nós vemos o fim triste de Sansão. Essa é a lei do nazireado. Outra coisa que é importante nesse texto que estamos estudando é a bênção sacerdotal. Quando o Senhor então diz ali para Arão, Arão, esta é a bênção que você vai derramar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te dê a paz. Ou seja, uma bênção onde o sacerdote declarava para a família, para o povo de Israel. Hoje nós usamos essa bênção na igreja também para abençoar as pessoas. O Senhor ali estava determinando todos os detalhes. E aí estamos entrando no livro de Números. O livro de Números ele é caracterizado, por isso o nome, por 2 censos. Um censo no início, ou seja, o início da caminhada do povo de Israel pelo deserto, e um censo ao final da caminhada no deserto. Ou seja, o livro de Números ele começa com o censo, ele termina com o censo, e exatamente no livro de Números é que vai fazer o maior relato da caminhada do povo de Israel, porque o livro de Êxodo fala da saída de Israel do Egito. O livro de Levítico fala do estabelecimento das leis, do tabernáculo, do sacerdócio levítico. O livro de Números começa exatamente quando o povo está saindo do Sinai, caminhando em direção a Canaã, e ele termina com a proximidade de Canaã, um censo antes e um censo depois. Ou seja, o livro de Números durou em torno de 38, 39 anos. Né? E interessante que tanto no primeiro censo quanto no segundo censo, os homens foram contados e chegaram a esse número, mais ou menos de 600 mil homens, que é como fala, e o povo de Israel quando saiu do Egito tinha 600 mil homens. Nós não sabemos exatamente quantas pessoas tinham, porque o homem
ele poderia ser casado, ter filhos, alguns falam em 3 milhões, 2 milhões, 1 milhão de pessoas, né? Mas os homens foram contados. Interessante que a tribo de Levi não foi contada no primeiro censo e nem no segundo censo, porque a tribo de Levi não estaria disposta para a guerra, pronta para a guerra. Todos os outros homens, então, poderiam ser chamados. Então, esse censo que o Senhor manda fazer, no início e no final do livro de Números, 2 censos, foi para contar o número de pessoas e para saber quantos estavam dispostos. Na verdade, o Senhor sabia, mas para que Moisés e as autoridades soubessem quantos estavam ali. Interessante que o Senhor manda levantar esse censo. Na Bíblia temos outros censos, né? Um censo que Davi levantou, e Deus não tinha mandado levantar o censo. E por que Davi levantou o censo? Sem o mandamento, sem a ordem do Senhor, e o Senhor o puniu. Porque naquele momento não importava quantos homens estivessem ali, o Senhor daria a vitória a Davi. Lá no Novo Testamento também tem um novo censo, agora feito pelo Império Romano. O Império Romano estabelece um censo para contar os homens que existiam no seu império, e isso incluía o povo de Israel ali em Canaã, né? Então José e Maria, que moravam numa cidade de Nazaré, eles tiveram que caminhar até Belém, porque o censo lá do Novo Testamento era assim, as pessoas voltavam para o local da sua origem para serem recenseados ali. E nessa caminhada de Nazaré até Belém, ao chegar em Belém, Maria então tem o filho Jesus. Jesus nasce em Belém. Eles foram para Belém por causa do censo. Então você vê que na Bíblia existem censos, 2 em números, pelo menos, né? Esses 2 em número estabelecidos pelo Senhor. Um que Davi fez, mas que não tinha direção de Deus, e por isso ele foi punido. E outro no Novo Testamento, estabelecido pelo Império Romano, que foi a razão pela qual José e Maria saíram de Nazaré e foram até Belém, e ali Jesus nasceu. Esse é um tempo muito especial, querido, quando o povo ficou parado 1 ano aos pés do Sinai. E ali Deus fala com ele, vamos adiante, vamos seguir adiante. E eles começam a sua caminhada. E muitas coisas acontecem nesses 40 anos. Lembre-se que não precisava ser 40 anos. Poderiam ser menos tempo. Mas por causa do coração duro, eles levaram 40 anos até chegar à terra prometida. Mas neste tempo, o Senhor o sustenta. Sustenta com maná, com água, com codornizes, né? Mesmo que você esteja vivendo um tempo de deserto, sabe que o Senhor vai te sustentar. Mas a comida do deserto é só para matar a fome. As bênçãos mesmo só vão acontecer quando você chegar onde Deus mandou, na terra prometida. Aí lá você vai ter cevada, trigo, figo, uva, enfim, os frutos da terra. No deserto é maná, água e de vez em quando uma carninha. Mas o Senhor mesmo assim nos sustenta. Amém? Semana que vem continuamos com os comentários exatamente do livro de Números, a caminhada do povo em direção a Canaã. Que o Senhor te abençoe, querido. Se você quiser estar conosco, se inscreva aí no canal do YouTube, clique no sininho para receber as notificações, né? E lá no Facebook, um grupo chamado Desafio Bíblico, Luiz Scultori, você vai ver os comentários diários. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.